Oi pessoal, meu nome é Roberto, sou professor, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, no Instagram e no YouTube. O austríaco Erich von Stroheim deixou seu país para tentar ganhar dinheiro nos Estados Unidos, fazer a América, como nós dizemos, em 1910. Começando como ator, ele conseguiu sucesso no papel de um oficial alemão sádico no filme Hearts of the World, do diretor americano D.W. Griffith. O slogan dele como ator de personagens maus passou a ser: o homem que você vai gostar de odiar. Seu sucesso lhe permitiu dirigir filmes dos quais ele foi ator, roteirista, cenógrafo e até figurinista. Ele passou a interpretar homens sedutores e cínicos em obras-primas como Foolish Wives, de 1922, que se inspiravam, direta ou indiretamente, na decadência dos poderosos, da nobreza na Áustria antes da Primeira Guerra Mundial. Essa decadência financeira e moral era transferida para vários personagens de Stroheim, fossem eles ricos ou pobres. Stroheim possuía um estilo naturalista que, em Foolish Wives, levava a censura americana a proibir certas cenas, como, por exemplo, a de um personagem estourando um furúnculo. A mesma censura americana, porém, não proibiu cenas de preconceito social, como um outro personagem limpando os lábios com nojo depois de beijar uma empregada. Stroheim atacava principalmente os de posição social elevada, numa crítica indignada dos males sociais e das desigualdades, como corrompendo o homem, como vemos numa outra de suas obras-primas intitulada Greed, uma saga familiar enfocando as classes populares, que foi filmada com a duração de 4 horas e meia para ser exibida em 2 partes. O seu cuidado na produção fez com que se utilizasse até mesmo mobiliário de época comprado em antiquários. Esse filme, Greed, enfoca os efeitos devastadores da cobiça desmedida em personagens que existem numa sociedade fundamentalmente materialista, gerando a decadência e a autodestruição deles. O filme apresenta uma riqueza psicológica de personagens até então inédita no cinema, conferindo ao cinema certos aspectos do romance literário. Isso teria uma grande influência na história das produções cinematográficas, marcando definitivamente o início de uma tradição dramática cinematográfica. Infelizmente, o produtor do filme considerou que ele não era comercial e o mutilou, cortando partes do filme sem o consentimento de Stroheim, e o filme acabou sendo reduzido à metade do tempo original. Mesmo assim, a crítica considera até hoje Greed um dos grandes filmes da história do cinema, apesar de estar disponível de uma forma mutilada. Stroheim ainda criaria alguns grandes filmes. The Wedding March, em 1928, que apresentava 2 partes, mas a última parte acabou desaparecendo num incêndio na década de 50, e Queen Kelly, em 1929. Nesses filmes, Stroheim confirma seu estilo de produzir densidade dramática por acumular detalhes na montagem, combinados com tomadas longas. Ele recorria poucas vezes ao uso mais expressivo da montagem ou ao movimento de câmera,
em momentos de destaque nos seus filmes. Seus efeitos especiais eram usados de modo controlado e esparso e incluíam tomadas fora de foco de olhos lacrimejantes de um personagem, sobreposições, cenas coloridas cujas cores não sobrevivem nas cópias atuais de seus filmes, o uso magistral no apagar de uma cena e assim por diante. O uso restrito desses recursos permitia a Trondheim enfocar a psicologia dos personagens. Seus filmes também mostram uma surpreendente habilidade de comunicação através dos movimentos dos olhos dos atores. Nos filmes de Trondheim, os entraves sociais abordados na decadência da velha nobreza europeia ou transferidos para o retrato de pardieiros das grandes cidades geram tipos que às vezes lembram as máscaras expressionistas de crítica social do pintor belga James Ensor. Assim sendo, nem a pobreza e nem a riqueza enobrecem o homem nos filmes de Trondheim. Trondheim não usa e abusa do expressionismo alemão nas suas composições, como fez, por exemplo, Orson Welles em seu filme Citizen Kane, de 1940. O expressionismo de Trondheim, como já mencionei, está a serviço da caracterização dos personagens, como, por exemplo, nessa cena de Queen Kelly, de 1929, sobre um degradado que ambiciona conquistar a bela Kelly. A rainha Kelly era interpretada pela atriz Gloria Swanson e financiada por Joseph Kennedy. Swanson ficou chocada pela maneira como a personagem dela era apresentada e tratada no filme. Talvez com medo de perder o sucesso, ela telefonou para Kennedy protestando. E Kennedy simplesmente demitiu Trondheim pelo telefone. Infelizmente, esse incidente praticamente encerrou a carreira de Trondheim como diretor. Essa foi, sem dúvida, uma das maiores tragédias artísticas do cinema, pois Trondheim tinha apenas 40 anos. Podemos afirmar que ele teria muito ainda a produzir e nunca saberemos até onde seu enorme talento o teria levado a criar outras obras maravilhosas ou como ele poderia ter enriquecido ainda mais a gramática do cinema. Para o diretor francês René Clair, o dia em que Trondheim foi demitido marcou o verdadeiro começo de Hollywood. O começo de um sistema no qual os produtores comandavam tudo nos interesses do lucro e os diretores eram apenas seus executores, geralmente com mínima liberdade de criação pessoal, como ocorre até hoje, esmagando a personalidade e a individualidade dos criadores. Esse sistema não perdoou que Trondheim tivesse gasto uma fortuna para retratar pobres coitados no filme Greed, ao invés de gastar uma fortuna para retratar o luxo. Tampouco se perdoou o fato de Trondheim ter protestado contra a mutilação de seus filmes e ter insistido totalmente no fato de que o diretor cinematográfico tinha direitos como criador de obras de arte. Em 1932, Hollywood concedeu a Trondheim um pequeno projeto para um filme classe B. Trondheim escreveu o script junto com um parceiro e dirigiu o filme Walking Down Broadway. Afirma-se que o filme combinava um estilo naturalístico com análise psicológica, elementos típicos de Trondheim. Mas, em pré-visualizações para testar qual seria a reação do público, o filme foi rejeitado pela produção
como não sendo comercial e foi totalmente refeito, com algumas tomadas originais de Stromheim e outras por outros diretores, e foi lançado com o título de Hello Sister, em 1933. O original de Stromheim não foi preservado. Depois disso, Stromheim não pôde mais dirigir, mas continuou sua carreira como um notável ator até a sua morte em 1957, sendo até hoje considerado um dos maiores criadores da história do cinema. Espero que tenham gostado. O link para os livros de arte que eu publiquei está na descrição do vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês. Até a próxima.